Voltamos, sejam mais uma vez bem-vindos. Agora a gente vai para o segundo bloco do nosso curso de questão, e vamos falar sobre as classes gramaticais, as benditas classes gramaticais da língua portuguesa. Gente, aqui é um assunto, assim, que ou o aluno sabe ou não sabe, porque nós temos aí 10 classes gramaticais. Nós falamos que, vocês sabem, né, vocês já estudaram, até porque esse é um curso de resolução de questão, a gente sabe que as palavras da língua portuguesa, todas as palavras da língua portuguesa, foram divididas em 10 famílias, de acordo com a função de cada uma delas e de acordo com a estrutura. Não é à toa que as palavras terminadas em mente, o sufixo mente, ó, costumam ser o quê? Advérbios. Terminadas em mento, ação, são o quê? Substantivos abstratos. Ou seja, de acordo com a estrutura, ora de acordo com a estrutura, ora de acordo com a finalidade. Então, nós temos 10 classes de palavra em língua portuguesa, e aí, às vezes, a IADES ela vai chegar de cara e vai perguntar assim, pá, o por é o quê? O por é uma preposição. O quando é o quê? O quando é uma preposição. Então, aqui, o aluno ele precisa saber. Ele precisa saber, por exemplo, que a palavra cedo, ela pertence à família dos advérbios. E que a palavra útil, que a palavra apto, ela pertence à família dos adjetivos. Agora, caso uma palavra dessa seja utilizada de outra forma, seja utilizada em outra família, a gente tem aquele processo do bloco passado, lembram-se disso? O processo de derivação imprópria, o que não é o caso aqui em questão, pelo menos ela não vai, eu não vou falar neste momento de derivação imprópria porque fazia parte daquela outra matéria. Aqui é a identificação. A banca vai chegar e falar assim, tal e tal palavra pertencem a quais classes gramaticais? E aqui a gente precisa saber. Vamos lá então? Vamos começar as nossas questões? Observem, classes gramaticais. Na questão da IADES, essa questão foi maravilhosa, foi uma questão também do último concurso da Assembleia Legislativa de Goiás. Ela perguntou assim aos alunos, o nível de erro foi gigantesco. Assinale a alternativa em que o vocábulo sublinhado exerce a mesma função morfológica, né? Morfologia estuda classes gramaticais, que a palavra destacada no trecho. O poder legislativo entre os poderes constituídos é o que melhor reflete os diferentes momentos da política brasileira. Notem que este o que acompanha o substantivo é um artigo. Já este o que acompanha é um artigo. Já este o aqui não. Este o aqui, que é a mesma coisa de aquele, é um pronome demonstrativo. Ah, Ricardo, então, quando o for sinônimo de aquele, de aquilo, de isso, e quando ele estiver ao lado do que é um pronome, nossa, gente, minha letra, Deus do céu, for um pronome relativo, geralmente o ou o a, quando eles vierem ao lado do que, é o que, é a que, eles vão ser um pronome relativo. E onde é que há, então, um outro pronome demonstrativo? Porque ele sublinhou apenas o o. Aqui, ó, na letra B. Ou seja, identificação. O isso, o isto, o aquilo, o esse, o essa, o aquela. Todos esses pronomes pertencem à família dos pronomes demonstrativo. Você fala, Ricardo, como é que você sabe? Gente, porque aqui nós estudamos os pronomes e nós conhecemos os pronomes. Então, como eu disse a vocês, classe gramatical é identificação. É saber, por exemplo, que o meu é um pronome possessivo. É saber que ninguém é um pronome indefinido. E a gente só vai aprender isso estudando, tá bom? Se tivermos também qualquer dúvida em relação a isso, o oráculo, né, o dicionário, ele vai nos ajudar, e o VOLP também, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, vai cumprir esse papel, né? É de graça, é só digitar lá, baixar o VOLP, que ele vai te dizer a qual classe a palavra ela pertence. Vamos lá. Olhem na letra A. O poder legislativo é o meio. Este o está ao lado de um substantivo, né, que é a maneira. Então, ele é um artigo. O isso é um pronome demonstrativo. O a é uma preposição, cabendo a senadores. Se algo cabe, cabe a alguém. Repare que nem se flexiona, ó, porque para ser artigo
teria que flexionar, os senadores. A partir aqui, ó, o mas a gente sabe que é uma conjunção adversativa, conjunção coordenada adversativa. E na letra E, nós temos um advérbio, porque esse mais conhecida, está ligado aqui a um adjetivo, logo esse mais vai ser um advérbio. Então o gabarito da questão é letra B, em que nós temos um pronome demonstrativo, assim como no enunciado da pergunta. Tranquilos? A questão ela foi fácil, mas ela foi fácil para aqueles que sabiam que aquele o, que tem o mesmo valor de aquele, de aquela, de aquilo, de isso, ao lado e também ao lado do pronome relativo, ele configura um pronome demonstrativo. Então, quem sabia disso se deu muito bem na questão. Quem achou que todo o fosse igual, marcou a letra A, né? O artigo. Gabarito letra B de bola, então. Vamos passar. Próxima questão. Olhem aqui. A Yades chega e pergunta de cara, considerando a classe das palavras do trecho alguns, ó, o que é alguns? Pronome indefinido. Alguns hábitos têm o poder. Opa, o poder, ó, o que é isso aqui? O substantivo. De iniciar uma reação em cadeia. Opa, em é preposição. Preposição. Mudando outros hábitos conforme. Opa, o que é conforme? Conjunção. Que tipo de conjunção? Conformativa. Então, conforme eles avançam por meio de uma organização. A sinal alternativa classifica respectivamente os vocábulos sublinhados. Pronome, substantivo, preposição e conjunção. Gabarito letra E. Tá vendo? Muito simples. Se você conhece a classe gramatical, se você conhece a palavra, a alternativa ela está respondida de maneira muito fácil, de maneira muito simples. Tranquilos? Vamos seguir. Questão 15. No segundo parágrafo do texto, o trecho levaram o criador de Emília a alterar completamente a concepção. O A, ele pode ser artigo, quando ele indicar gênero e número e vier ao lado de um substantivo. Por exemplo, aqui, ó. A concepção. Se fosse ordenamento, seria alterar o ordenamento. Repare que ele vai concordar. Então, isso aqui é artigo. Ele pode ser preposição, quando ele é pedido por alguma palavra, né? Quem se refere a. Levar, se levou alguém a algum lugar. E quando ele não concorda, que é o caso aqui, ó, levaram o quê? Levaram o criador de Emília a alterar. Esse a é uma preposição. Ele pode ser pronome pessoal, quando ele se referir a ela, por exemplo, viu ela, né? E ele ainda pode ser pronome demonstrativo, quando se referir àquele, àquela e aquilo. Na verdade, aquela, basicamente. Então, na alternativa em questão, nós temos, primeiramente, uma preposição e, em segundo lugar, nós temos um artigo. Por essa razão, nós temos aqui como gabarito a letra A, de aprovação. Questão 16. Considerando o trecho voluntários menores de 16 anos, o que é voluntários? Nesse contexto aqui é um substantivo. Voluntários menores de 16 anos, ou, o que é o ou? Não só nesse contexto, né, mas o ou é uma conjunção. Que tipo de conjunção? Conjunção alternativa, coordenada alternativa. Então, levaram voluntários menores de 16 anos ou com mais de 68 anos poderão doar desde que passem por... Opa, o que é o por? O por é uma preposição. Preposição. Desde que passem por... Então, o por é uma preposição. Desde que passem por análise de um médico do local de doação e que a necessidade... O que é este A aqui, salado de necessidade? Artigo.
e que a necessidade do ato seja justificável. Ó, justificável qualifica o quê? Necessidade do ato. Então, é um adjetivo. Das 10 classes de palavra aí, nós temos, nesse caso, 5 delas. Então, vejamos. Nós temos, primeiramente, um substantivo. Depois, nós temos uma conjunção. Depois, nós temos uma preposição. Depois, nós temos um artigo. E depois, nós temos um adjetivo. Gabarito da questão, letra A. 17. Considerando a classificação das palavras, é correto afirmar que no trecho isso, o que é isso? Pronome. Pronome demonstrativo. Isso vindo de um moleque que quer ir de carro a qualquer lugar. Pessoal, se alguém quer ir a algum lugar. Repare que este a é pedido. O que ele vai ser então? Uma preposição. Preposição. A qualquer lugar. Olha, esse qualquer aqui, ó, indefine esse lugar. Então, esse qualquer nós temos um pronome. E que tipo de pronome? Pronome indefinido. A qualquer lugar mais longe. Opa, esse mais aqui está se referindo a longe, que é um advérbio. Então, esse mais também é um advérbio. Advérbio de intensidade. Lembrem-se de que o advérbio se refere ao verbo, ao adjetivo e a ele mesmo. Então, onde é que nós temos aí a alternativa que marca um pronome, que marca uma preposição, que marca um outro pronome e que marca um advérbio? Na letra E, gabarito da questão. Simples, não é? Bem simples. Vamos lá, vamos seguir. Próxima questão. A próxima questão é sintaxe. Não tem próxima questão de classe gramatical. Voltem aqui para mim rapidinho. Antes de entrar na sintaxe, então, eu quero fechar essa primeira parte da morfologia só com um adendo aqui, uma dica para vocês. Pessoal, estudem morfologia, porque morfologia, há muitos anos eu ministro aula de língua portuguesa e eu percebo que a grande dificuldade de os alunos não entenderem muito bem a sintaxe está na deficiência em morfologia. Nem todo mundo teve uma boa formação, nem todo mundo tinha maturidade para entender como a língua funciona, como a língua se estrutura. Eu passei a amar português depois de velho já, né? Porque eu não entendia como que a coisa se organizava. Eu costumo sempre dizer aos alunos que é um processo de evolução, como se fosse do Pokémon. Você tem ali as classes gramaticais que vão evoluir e vão virar os termos da oração, que vão evoluir e vão virar as orações. Mas para entender as orações e os termos das orações, eu preciso também muito ter um conhecimento de morfologia, como vocês viram agora há pouco, é bater o olho e identificar a classe de palavra. Se eu não consigo identificar aquela classe de palavra, dificilmente eu vou saber o papel que ela vai exercer na sintaxe. Então, por favor, atentem-se à morfologia para que vocês tenham menos dificuldade nesta parte. O que nós vamos estudar a partir de agora? Nós vamos estudar a sintaxe. E o que é a sintaxe? Observem aqui comigo. Deixa eu só fazer uma explicação rápida. Você tem, por exemplo, o João. Esse aqui é o João. O João é o nome que ele recebeu lá quando nasceu. O João, a gente diz que é a morfologia. Só que o João, ele desempenha vários papéis na sociedade. O João, ele é advogado, o João, ele é professor, o João, ele é músico e o João, por exemplo, ele ainda é conselheiro da ordem. Repare que quando ele está no escritório é advogado, quando está no curso é professor, quando está no concerto ou na igreja ele é músico, e quando está em reuniões da ordem ele vai ser conselheiro. Mas ele deixa de ser o João em algum momento? Não. O que nós vamos estudar a partir de agora não é mais a morfologia. É como se o João ele se chamasse substantivo. E a partir de agora, o substantivo João ele vai exercer várias funções. E aí nós temos 12 funções sintáticas em português. Nós temos 12 funções que não se chamam advogado, professor, músico ou conselheiro. Elas vão se chamar o quê? Sujeito, predicado,
objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, agente da passiva, complemento nominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. Aposto e vocativo. Então, temos aqui as 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, as 12 funções sintáticas da língua portuguesa. A partir de agora, a gente vai focar nisso aqui e no desenvolvimento de todas as matérias que estão relacionadas à sintaxe, porque aí nós temos a sintaxe de concordância, temos a sintaxe de pontuação, temos a sintaxe de regência e temos a sintaxe da oração, que são os termos da oração e as orações. A partir de agora, então, a gente vai estudar a sintaxe e não mais a morfologia. Vamos lá, vamos começar então. Na sintaxe, ele pergunta assim, questão também de 2019 do concurso da Assembleia Legislativa. Quando ele pergunta assim, ó, sai de cena a representação teatral calcada nas metáforas de guerra e adotam-se metonímias de comunhão à guisa de uma eucaristia política, o emprego do singular e do plural, respectivamente. Singular onde? Aqui, ó. E do plural? Aqui, do verbo. Tá, Ricardo. Com quem que o verbo concorda, gente? O verbo concorda com o sujeito da oração. Por isso que eu falei que, em regra, né, o verbo concorda com o sujeito da oração. Por isso que eu falei que é muito importante a gente ter um conhecimento de sintaxe. É muito importante, porque se eu não entendo a sintaxe, se eu não entendo os termos da oração, dificilmente eu vou saber, eu vou aprender pontuação, dificilmente eu vou aprender regência, dificilmente eu vou aprender crase e dificilmente eu vou aprender pontuação e concordância. Então, a base, né, eu costumo dizer que a espinha dorsal da língua portuguesa está justamente na sintaxe. Vamos lá. Quem que é o sujeito do verbo sair? A representação teatral calcada nas metáforas de guerra. Esse é o sujeito, que está invertido, está posposto. Se a gente colocasse em ordem direta, seria assim, ó. A representação teatral calcada nas metáforas de guerra sai de cena. Reparem que o sai está aqui porque ele concorda com representação teatral. Já em adotam-se metonímias, o verbo adotar, ele é um verbo transitivo direto. Quando o se é colocado num verbo transitivo direto, ele se chama o quê? Partícula apassivadora, o negócio da PA. Por exemplo, vamos lembrar lá, ó, alugam-se casas. O que está escrito aqui? Casas são alugadas. É isso que está escrito. Porque o verbo alugar, ele é um verbo transitivo direto. Este ser aqui vai ser uma partícula passivadora. Aí casas, que seria o objeto direto, passa a ser o quê? Sujeito dessa oração. Passa a ser sujeito da oração. O sujeito paciente, que corresponde a isso aqui, ó. Casas são alugadas. Nesse caso, nós temos um caso de voz passiva sintética. Neste caso aqui, a gente tem um caso de voz passiva analítica. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos ver a alternativa. Adotam-se. O verbo adotar, ele não vem, o verbo adotar, ele é um verbo transitivo direto, e reparem que ele não vem com esse ser. Você não fala, ninguém fala assim, nossa, eu adotei-se um cachorro. Você fala, eu adotei um cachorro. Então esse ser, ele não vem, ele foi colocado. Quando o ser é colocado no verbo transitivo direto, ele vai ser o que a gente chama de partícula apassivadora. Aí o que seria objeto direto, que é metonímia de comunhão, passa a ser o sujeito da oração. Adotam-se metonímias de comunhão é a mesma coisa de metonímias de comunhão são adotadas. Como aqui, ó, no exemplo que eu dei, alugam-se casas é a mesma coisa de casas são alugadas. Então vejamos, por que que o verbo está respectivamente no singular e no plural? Porque aqui tem que concordar com representação, que é o núcleo do sujeito, e porque aqui ele concorda com metonímias, né? Metonímia de comunhão, que é o sujeito da voz passiva, o tal do sujeito paciente. Vamos procurar essa resposta? Letra A.
Metáforas de guerra e metonímia de comunhão são complementos verbais. Errado, não são complementos, são sujeitos. O sujeito é indeterminado nos dois casos. Errado, o sujeito está aí, está totalmente explícito. As formas verbais estão empregadas no sentido figurado. Isso aqui tem nada a ver no sentido figurado, tem nada a ver com concordância. A representação teatral é sujeito de sair. Opa, pode ser. E metonímia de comunhão é sujeito de adotar-se. Não chega, o verbo não é adotar-se. O verbo é adotar. Esse ser foi apenas acrescentado. Mas vamos lá, vamos para a letra E. A representação teatral é sujeito de sair, certíssimo, e metonímia de comunhão é sujeito paciente. Olha aqui, gente, paciente, voz passiva, de adotar, perfeito. E por que que ele é um sujeito paciente? Porque o ser, o bendito ser, cadê o ser? Olha aqui o ser. O ser é a tal da partícula apassivadora, que apassiva a voz. Então, obviamente, ele vai virar um sujeito paciente. Gabarito dessa questão, letra E. Questão da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Adiante. Questão 19. Com base nas relações morfossintáticas do texto, assinale a alternativa correta. Então aqui, ó, relações morfossintáticas. Ele pode cobrar tanto morfologia quanto sintaxe, né? Ele faz uma mistura. Na verdade, a banca ela costuma fazer essa mistura também. Vocês vão ver que às vezes em uma questão, ela vai cobrar assim acentuação gráfica. E nessa mesma questão ela vai cobrar colocação pronominal. E nessa mesma questão ela vai cobrar pontuação. E nessa mesma questão ela ainda vai cobrar, por exemplo, crase. Então, pode cobrar classe gramatical. A gente tem uma multiplicidade de assunto e de conteúdo dentro de cada questão. Vou mostrar para vocês adiante algumas delas. Vamos lá, letra A. Pergunta seguinte. A oração é integrado atualmente por 10 conselhos regionais de nutricionistas, completa o sentido de um termo presente na oração anterior. Por isso, ocorre entre elas relação de subordinação. Pessoal, esse é uma conjunção coordenada aditiva. Então, tá fora, não pode ser uma relação de subordinação. E nem precisou olhar o sentido de complementar. Quando eu digo aqui, ó, o sistema tem como órgão central o Conselho Federal de Nutricionistas, isso aqui é uma oração coordenada assindética. Aí vem, e é integrado, blá, 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 blá. Oração coordenada sindética aditiva. Então, nós não temos oração subordinada, não temos relação de subordinação. Próxima. O pronome que poderia, conforme as regras de concordância, ser substituído pelas quais? Vamos lá, vamos ver, na linha 3, aqui. O sistema tem como órgão central o Conselho Federal de Nutricionistas e é integrado atualmente por 10 conselhos regionais de nutricionistas. Esse que é um pronome relativo que retoma conselhos regionais de nutricionistas. Então, os conselhos regionais de nutricionistas representam verbo transitivo direto, representam os diversos estados, objeto direto. Tá, o que? Pode ser trocado por as quais? Não, pode ser trocado por os quais, o pronome relativo gênero numérico. Observem que ele pediu para que a gente observasse o quê? Concordância. Então, os quais sim, as quais não. Letra C. O termo os diversos estados brasileiros funciona como complemento do verbo representam? Sim. Quem representa, representa algo. Verbo transitivo direto, objeto direto, complemento verbal. Objeto direto e objeto indireto são complementos de verbo. Então, sim. Já é essa a questão. Vamos procurar o erro das outras? De acordo com as regras de colocação pronominal, seria correto substituir o trecho. O sistema se mantém pela redação se mantém o sistema. Opa. Gente, em o sistema se mantém, vou apagar aqui para a gente analisar essa questão. Em o sistema se mantém, reparem que o se está antes do verbo. Então, a gente tem a tal da próclise. Beleza. E essa próclise aconteceu porque sistema é um substantivo, fator facultativo de próclise. Pode ser o sistema se representam ou o sistema representam-se, né?
Ou, perdão. O sistema se mantém, eu errei o verbo. Ou o sistema se mantém ou o sistema mantém-se. Tanto faz porque sistema é um fator facultativo. Tá certo. Agora, se mantém o sistema, não. Por que não? Porque não se começa oração com pronome oblíquo átono. E por que não se começa? Porque não tem fator de próclise. Eu preciso ter um fator para puxar esse pronome para trás. Eu preciso ter um fator para puxar esse pronome para trás. Obrigatoriamente, seja um fator facultativo ou obrigatório, mas eu preciso ter esse fator. Como aqui, ó, em se mantém, você não teria esse fator para puxar. Por isso que não pode começar com pronome oblíquo átono a oração. Esse é o erro. E na letra E, o uso da vírgula estaria correto caso o autor resolvesse reescrever o último período do trecho da seguinte forma: 20% do montante de recursos arrecadados em todos os 10 regionais são destinados. Opa, são destinados é o predicado. 20% do montante de recursos regionais é o sujeito. Reparem que aqui, se há um montante de alguma coisa. Nós estamos separando aqui o complemento nominal, ó. Não pode, essa vírgula não pode existir. Teria que ser inteiro aqui o sujeito, ó. 20% do montante de recursos arrecadado em todos os estados, sujeito, são destinados, aí são destinados o verbo ao CFN, o complemento. Então, tá errado. Essas vírgulas não podem acontecer. Por essa razão, nosso gabarito é qual letra, gente? Deixa eu procurar aqui. Aqui, ó, letra C, né? Os diversos estados brasileiros é complemento de representam. Próxima questão. Fácil. Questão 20. A questão 20 também, como eu disse, é bem fácil e ela está ligada a quê? Está ligada a análise sintática e pontuação. Na questão 20 de 2018 é perguntado o seguinte: essa influência se fez sentir em maior grau em Monteiro Lobato. Seu contato com as pesquisas de Manguinhos levaram o criador de Emília, integrante da célebre turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo, a alterar completamente a concepção de um de seus famosos personagens. Gente, integrante da célebre turma do Pica-Pau Amarelo, refere-se a quem? A Emília. Se eu retirar a Emília daqui, como é que ficaria? Ficaria assim, ó. Seu contato com as pesquisas de Manguinhos levaram o criador da integrante da célebre turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo a alterar. Reparem que este termo, ele explica quem é Emília e ele pode substituir Emília caso Emília não existisse. O termo que exerce essa função é chamado de aposto. E o aposto explicativo, ele deve sempre ser isolado por vírgula. No aposto explicativo, a gente tem o caso de vírgula obrigatória. Então, temos aqui o gabarito letra D. Só para confirmar, ele pergunta assim: o trecho sublinhado no texto 2 está isolado pela pontuação e exerce a função sintática de adjunto adverbial? Não. Adjunto adnominal? Não. Complemento nominal? Também não. Aposto? Sim. Vocativo? Não. Gabarito letra D. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos parar aqui este bloco. A gente volta daqui a pouquinho, porque essa questão é um pouco maior e ela vai exigir de nós muitas explicações. Então, nós vamos parar aqui um pouquinho e já voltaremos para dar continuidade ao estudo da sintaxe. Nós vamos continuar falando da sintaxe de classe gramática, da sintaxe de oração. Vamos falar dos termos da oração, vamos falar da sintaxe de pontuação, da crase, da concordância, da regência e de tudo que a IADES pode cobrar e que pode cair na sua prova. Tá bom? Voltamos já já. Até daqui a pouco.